Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nessa sexta-feira, sempre é bom bater um papo com todos vocês. Aqueles que não me conhecem, prazer, meu nome é Gleibe Prete, sou perito judicial, professor, advogado aqui da Jus Expert, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Aquela que mais nomeia, pessoal. Faça uma simples pesquisa que eu tenho certeza de que você realmente irá encontrar. Os mais nomeados são da escola Jus Expert. O nosso objetivo sempre é levar conhecimento a todos vocês. Então, nesse canal, meus caros amigos, nós temos mais de 3.300 vídeos exclusivamente falando aí sobre perícia. Então, pode colocar a palavrinha-chave que vocês sempre irão encontrar. E você ainda que não é aluno, eu tenho uma notícia muito boa. No próximo mês, agora de agosto, a partir do dia 15, nós iniciaremos o workshop Jus Expert Grafotécnico, workshop esse que serão entre os dias 15 e 18 agora, sempre às 20 horas. Inscrição gratuita, gente. É só acessar jusexpert.com. Vai ser muito bom, tá? E o tema desta aula que eu separei aqui para vocês, muito direto, é cultura geral para peritos. Inclusive na aula que eu ministrei para vocês no sábado passado, que inclusive está disponível aqui no canal, já se inscreva, né, gente, ative o sininho, eu falei isso. Eu falei, é muito importante o perito e o profissional não estar limitado apenas às informações da sua profissão, porque ele fica muito limitadinho, entendeu? É muito importante, gente, que ele tenha uma visão global. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo em questões políticas, econômicas, sociais, e parar de se limitar apenas a ver, por exemplo, Estados Unidos, tá certo? Alguma coisinha da Venezuela, Argentina. Não, pesquisar também na Europa, porque você acaba tendo ideias que podem ser aplicadas aqui no Brasil, por incrível que pareça, para o nosso cotidiano. E a leitura, né, gente, de sites locais faz a diferença. A grande maioria deles já tem o tradutor, você coloca o tradutor no seu celular e consegue ter acesso à informação de qualquer lugar do mundo. É muito legal. E outro ponto também, pessoal, a cultura brasileira também. Então, infelizmente, pouca gente conhece a cultura brasileira como um todo. Sabe, nós somos inundados de cultura americana, que tem os seus prós e contras, como tudo na vida, gente. Eu não sou assim, não ouça nada americano, ouça tudo americano. Não, o que for bom eu pego, o que for ruim eu não pego. Simples assim, como em qualquer lugar do mundo ou com qualquer pessoa. E veja aqui, se você der um print nesta tela, você vai ver exatamente algumas, né, ideias, alguns livros que eu curto ler. Então veja que não é só, gente, de documentoscopia, tem de direito, tem de arbitragem, você tem biografias, você tem assuntos extras e assim vai. Isso faz uma diferença, gente, no momento que você está conversando com uma pessoa, sim, porque você sente exatamente o que aquela pessoa gosta e você fala. Eu até comentei, na semana passada nós fechamos um ótimo contrato de uma assistência técnica e sabe qual foi o toque de Midas? Gente, quando por algum motivo, aquelas coisas que só Deus coloca, né, tá quase fechando, tudo certinho, mas eu comecei a falar de Machado de Assis. Em algum momento aqui tem a biografia do Machado aí, tem algum cantinho aqui o danado, tá? Então, gente, eu comecei a falar de Machado de Assis e ali a pessoa responsável em determinar aquela situação adorava Machado de Assis, mas conhecia pouco. Então a gente começou a bater o papo, criou o quê? Um elo, um vínculo entre eu e essa pessoa. Claro que o contrato foi fechado não apenas por isso, mas por minha capacidade dentro da perícia, evidentemente. Mas isso deu um ar legal, sabe? Ficou bacana a coisa. Então, gente, é muito importante que você fale não apenas de perícia, então cultura geral, isso é muito bom, tá? Isso vale muito a pena. Aqui no nosso canal tem acho que 2 ou 3 vídeos que eu falei literatura para peritos ou literatura para profissionais, alguma coisa assim. É só pesquisar aqui no canal que eu falo das, das literaturas mais importantes, o que cada uma quis dizer, faço uma linha no tempo, vale muito a pena, pessoal. Sem dúvida nenhuma, conhecimento é bom demais, tá? Bom, algumas dicas aqui para vocês, pessoal. Quando você for falar numa reunião de perito, é importante você falar a origem da escrita e usar a palavra cuneiforme. Porque quando você usa uma palavra um pouco diferente, não usual, isso chama a atenção numa determinada reunião. Não, inclusive desde a época de quando a escrita era cuneiforme, quando ela era feita, a gente, em blocos de barro, sabe? Aí já era possível a identificação de quem fez aquilo, até mesmo pela pressão, pelo ângulo, né, pela inclinação que a pessoa costuma ter em seu punho.
Então é totalmente possível, porque independentemente do instrumento escritor, é totalmente possível identificarmos se aquela assinatura pertence ou não àquela pessoa. Claro que nos dias de hoje, a grande maioria usa a caneta, velha de guerra, tá certo? Mas pode ser um pedaço de carvão, por exemplo, que é possível também identificar através da angulação, da inclinação e outros trechos que nós falamos. Então, numa reunião, pessoal, sempre cita isso, tá? É legal você falar escrita cuneiforme. Desde então, nós temos esse conhecimento para poder identificar. Isso demonstra que você é um estudioso do assunto. Outra coisa, quando falamos em instrumentos, né, gente, para análise ou instrumentos de escrita, nós temos uma vasta doutrina, né, pessoal, muita gente falando sobre esse assunto aqui, que fala exatamente sobre os instrumentos, que a gente pode utilizar o microscópio, tá certo? Tanto aquele que é acoplado no cabo USB do computador, como nós também temos o microscópio, aquele que é acoplado no celular. Nós temos também as técnicas no Word, que inclusive tem vídeos nossos aqui no canal, que eu falo o melhor aplicativo para trabalhar é o Word. E nós falamos isso de forma muito aprofundada no curso Laudo Perfeito, lá no curso da Jus Expert, que está na Hotmart. Então você fala o quê, pessoal? Que muitas vezes a pessoa deixou uma massa, né? Ela utilizou-se da massa. O que é massa? É a tinta da caneta. Então nós falamos de massa de escrita. Então isso é muito utilizado onde, gente? Na doutrina. Então quando você estiver conversando com alguém, você fala, não, será feita a análise da massa da escrita. Aí o pessoal vai ficar te olhando, não vão entender, porque não são da área. Só esclarecendo, a massa nada mais é do que a tinta a qual foi utilizada. E lembrando, pessoal, que nós são algumas áreas que o pessoal confunde, né? Primeiro, nós não analisamos a datação, ou seja, a data da escrita. Isso nós não fazemos. Há quanto tempo foi feita essa assinatura? 2, 3, 5, 10 anos? Nós não fazemos isso. Isso é dentro da área, gente, de química, tá certo? De estipulação de materiais. Não aqui com a perícia. Outra coisa, existe, por exemplo, reconhecimento facial. Vocês fazem isso? Não, gente, porque o reconhecimento facial não é o ser humano que faz, né? Gente, o reconhecimento facial é o próprio robô que vai fazer através de dados que ele adquire do rosto da pessoa, métricas, enfim, esse tipo de coisa. O algoritmo que é chamado, tá? Outra coisa que também não fazemos, pessoal, é a chamada análise digital. O que é assinatura digital? É o seu certificado digital. Tem que ser o pessoal envolvido em tecnologia da informação. Então, muitas vezes você fala, professor, você vai fazer um vídeo sobre reconhecimento facial? Não, né, meu filho? Porque não é minha área. Isso aí você tem que falar com o pessoal que é envolvido dentro dessas novas tecnologias, assim como certificado digital. Para atuar nessa área, pessoal, tem que ser no mínimo engenheiro. Eu estou vendo já algumas professoras aí perdidas na internet já divulgando essa informação, sendo que não é engenheira. Então, gente, cuidado, tá certo, gente? Porque eu gosto de orientar vocês para evitar problemas. Não, só porque está fazendo um curso lá de bem meia boca, vai, de tantas horas, que já se intitula como perita digital. Cuidado. Não é assim, tá bom? Então, só esclarecimento geral para evitarmos aqui problemas. A nossa escrita, o nosso foco é escrita gráfica. Sim, gente. O que é escrita gráfica? É aquela manuscrita que é feita pela própria pessoa ou não. Isso é o tradicional e você sabe, atua que independentemente da tecnologia, ainda é muito usual no Brasil essa forma de escrita, tá? Que mais aqui é importante? Bem, qual que é o objetivo da escrita? Mais um termo interessante aqui para vocês. O objetivo da escrita, gente, é apenas um. É atestar uma determinada situação, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel, ou, né, você passar o conhecimento. É claro que hoje, né, desde Gutenberg, quando fez a Bíblia, nós temos o que, pessoal? O conhecimento de forma impressa que se transforma em livro. Então, mesmo que, eu morro e todo mundo vai morrer aqui, eu garanto a vocês que esses livros ficarão aqui. Perfeito, gente? Esses livros ficarão aqui. Claro que uma vez que a pessoa de próprio punho fez um testamento, deixou também a sua última vontade. Então, o objetivo da escrita é isso. Então, numa reunião você pode falar, inclusive, o objetivo da escrita é configurar, atestar esta situação. Então, isso também é bem interessante, tá bom?
Outra coisa boa também para todos vocês, pessoal, são as causas modificadoras da escrita. As causas modificadoras da escrita, como nós falamos no curso, pode ser voluntária ou involuntária. O que é uma causa modificadora, né, voluntária? Quando a pessoa quer mudar a assinatura dela, uma autofalsificação, mas ela deixa trejeitos, o chamado hábito gráfico, que não muda. Essa é a maior pegada da autofalsificação. Né? Aquela curva, aquela forma como ela pega a caneta, mesmo que ela queira pegar diferente, em algum momento vai voltar naquela posição que até então ela estava. Então vejam vocês que essa causa modificadora da escrita voluntária é quando a pessoa assim deseja modificar. E tem a involuntária, que é muitas vezes um acidente, a pessoa quebrou o braço. Obviamente que ela vai modificar um pouco a sua escrita. A pessoa sofreu um AVC, a mesma coisa. Assim como o retardamento da escrita com a velhice, que muitas vezes dá o tremor. E não confundamos tremor com indecisão. Tem vídeos nossos falando aqui sobre isso, tá, gente? Tremor é quando a pessoa já está, por exemplo, com uma doença ou até mesmo com a idade. Então, obviamente, ela fica tremendo, tá? E, evidentemente, que a indecisão é quando a pessoa está escrevendo, aí ela fica um pouco trêmula, ou seja, indecisa para fazer aquela situação. Então, você vê que uma assinatura falsificada, normalmente, gente, sempre normalmente, tá? Nunca absoluto, como diz o tio Rodrigo. Nunca é de forma, vamos dizer assim, absoluta. Você vê uma assinatura que começou bem e no meio ela tremeu, já desconfie que pode ser uma falsificação. Repito, analisamos outro, mas isso já é um indicativo para tal. Tá? Outra coisa importante, pessoal, caso a empresa, né, muitas vezes fala, professor, mas se não te oferecerem o contrato original, como que será feito? Será feito, meu filho, com o contrato original ou sem contrato original. Como assim, professor? De uma forma muito bem clara para todos vocês. Para que a gente possa, pessoal, ter uma ideia, o banco muitas vezes não oferece o contrato digital. Evidentemente que não. Por quê? Para não fazer prova contrária a ele mesmo, tá? Então, evidentemente que iremos trabalhar com aquilo que se encontra no processo, tá bom? Gente, era esse papo rápido que eu gostaria de ter com vocês, porque normalmente numa reunião rola esse tipo de assunto e são mais argumentos para que vocês possam utilizar no seu dia a dia. Combinado? Pessoal, obrigado, bom final de semana a todos, fique com Deus e até a próxima semana. Até mais.